Quem está aí? Quem está aí? Poveglia, a Ilha dos Condenados. Atravessamos a Lagoa de Veneza sob um céu pesado, tingido por nuvens ameaçadoras. O motor do barco ronca baixo, como se também estivesse receoso de seguir adiante. Na proa, um grupo de exploradores se mantém em silêncio. O destino? Um pedaço de terra esquecido pelo tempo. À medida que nos aproximamos, a ilha emerge da névoa como uma silhueta distorcida. Árvores retorcidas se projetam para o céu. As ruínas do que um dia foi um hospital psiquiátrico se erguem no meio da vegetação sufocante. Poveglia, um nome que os venezianos evitam pronunciar. O barqueiro para antes da margem. Suas mãos apertam o timão, seus olhos fixos na ilha. Ele nos avisa. Vocês têm noção do que estão fazendo? Ninguém responde. Mas todos sentem. Algo está errado. Pulamos do barco, nossos pés afundando na terra úmida. A atmosfera é sufocante. O ar tem um cheiro estranho, algo entre sal e podridão. Não há pássaros, não há vento movendo as folhas. Apenas um silêncio pesado, quebrado por um único som. Um grito, distante, vindo das ruínas. Nos entreolhamos. Não há ninguém além de nós na ilha. Ou pelo menos era o que pensávamos. Poveglia não é apenas uma ilha abandonada. É um cemitério a céu aberto. Há séculos, esse pedaço de terra foi um refúgio, mas logo se tornou um destino para os que não tinham escolha. No século XIV, quando a peste bubônica devastou a Europa, Veneza transformou Poveglia em um campo de quarentena. Qualquer um que apresentasse sinais da doença era enviado para cá, e nunca mais voltava. Os infectados eram jogados em covas coletivas, queimados vivos em fogueiras imensas para impedir que a peste se espalhasse. Dizem que a terra da ilha é feita de cinzas humanas. Mas o horror de Poveglia não terminou ali. Séculos depois, a ilha foi reaproveitada. Em 1922, um hospital psiquiátrico foi construído bem no centro da ilha. Aqui, pacientes eram submetidos a procedimentos brutais. Lobotomias sem anestesia, eletrochoques experimentais. O diretor do hospital acreditava que a dor poderia curar a insanidade, mas ao longo dos anos, algo começou a mudar. Os internos falavam de sombras que se moviam sozinhas, sussurros que ecoavam pelos corredores. Eles diziam que os mortos da peste nunca foram embora. E então, o próprio diretor começou a enlouquecer. Ele subia à torre do hospital todas as noites, murmurando coisas sobre espíritos e vozes que só ele podia ouvir. Até que, em uma madrugada sem lua, ele subiu até o topo e caiu. Alguns dizem que ele foi empurrado, outros que a própria ilha se livrou dele. O hospital foi fechado pouco tempo depois. Desde então, Poveglia ficou esquecida. Os pescadores evitam passar perto. Nenhum morador de Veneza ousa pisar ali. Mas nós estávamos ali, e algo estava nos esperando. Nossa missão era simples: documentar a ilha, captar evidências e entender o que fazia de Poveglia um dos lugares mais assombrados do mundo. Mas conforme avançávamos, algo parecia nos observar. No centro da ilha, as ruínas do hospital se erguiam, cobertas por trepadeiras. As janelas estavam vazias, escuras como olhos ocos. Ao explorar os corredores, encontramos cadeiras de ferro enferrujadas, camas hospitalares ainda com correias.
Nos arquivos abandonados, prontuários de pacientes deixados às pressas, como se todos tivessem partido de um dia para o outro. E então ouvimos. Primeiro, um murmúrio distante. Depois, passos ecoando no andar de cima. Mas não havia ninguém ali. Os sensores de movimento começaram a disparar sem motivo. As temperaturas caíram abruptamente e nosso equipamento começou a falhar. Foi quando um dos membros da equipe apontou para o fim do corredor. Ali, entre as sombras, uma silhueta alta e disforme nos observava, imóvel. Segundos depois, desapareceu. Aquilo não era um jogo. Poveglia queria nos mostrar alguma coisa. Mas a questão era, estávamos prontos para ver? O silêncio da ilha foi quebrado. O que quer que estivesse lá conosco não se escondia mais. Cada corredor parecia se estender infinitamente, como se a própria ilha estivesse brincando com nossa percepção. Nosso equipamento continuava falhando. As luzes piscavam. O gravador captava chiados intermitentes e a sensação de sermos observados se tornava insuportável. O membro da equipe que viu a silhueta ainda tremia. Suas mãos suavam e sua respiração estava acelerada. Aquilo não era humano. Ele murmurou, quase sem voz. Tentamos manter o foco. Precisávamos documentar tudo. O detector de presença apitou novamente, agora mais próximo. Algo estava nos rondando. Viramos uma esquina e entramos em uma sala que décadas antes poderia ter sido um centro de tratamentos psiquiátricos. A pintura descascada revelava camadas de um passado perturbador. As macas estavam viradas e havia correntes fixadas nas paredes. Então, ouvimos as risadas. Paralisamos. O som vinha de dentro da sala, mas não havia ninguém lá. As câmeras foram ativadas imediatamente, mas as telas exibiam apenas estática. E foi aí que percebemos. Estávamos sendo cercados. O detector apitou novamente. Primeiro, uma vez. Depois, 2, 3. Alguém da equipe apontou a lanterna para a porta. E lá estava ela, uma figura esguia, vestindo um uniforme de enfermeira antiga, mas sem rosto. O vazio onde deveriam estar os olhos nos encarava diretamente. Ela não se moveu, mas não estava sozinha. Às suas costas, sombras alongadas pareciam se contorcer nas paredes, como se a própria escuridão estivesse viva. Foi o suficiente para nos fazer correr. Tentamos sair do hospital, mas os corredores pareciam mudar à nossa frente. Cada caminho que pegávamos nos levava de volta ao mesmo lugar, como se Poveglia não quisesse nos deixar ir embora. E então, do nada, tudo parou. Os sensores ficaram mudos. O ar ficou pesado, mas o silêncio voltou. E foi aí que percebemos. Alguém da equipe estava faltando. Um de nós havia sumido. Olhei ao redor. Contamos de novo. O desespero se instalou quando percebemos que Lucas, o mais experiente do grupo, não estava mais ali. Ele estava logo atrás de mim. Um dos membros sussurrou trêmulo. Mas agora, nada. Chamamos pelo nome dele. O eco de nossas vozes ressoava pelo hospital, mas nenhuma resposta. A última vez que alguém o viu foi quando estávamos correndo, tentando escapar daquela presença. Mas ninguém se lembrava do momento exato em que ele desapareceu. E então, o rádio chiou. Todos congelaram. Era uma voz, mas não era a de Lucas. As palavras eram cortadas, distorcidas, como se algo estivesse tentando se comunicar através do estático. Até que no meio do ruído, ouvimos claramente uma única frase. Ele está aqui. Olhamos uns para os outros. Alguém, ou algo, estava nos observando. Pegamos as lanternas e seguimos pelo corredor principal. Cada passo fazia o assoalho ranger.
O ar estava mais gelado, carregado de algo indescritível. Foi quando ouvimos de novo um som fraco, abafado, gemidos vindo de um dos quartos escuros. Corremos até a porta e a empurramos. Ela estava trancada. Lucas estava lá dentro. Sua respiração era acelerada e ele murmurava algo incompreensível. Quando finalmente conseguimos arrombá-la, nos deparamos com uma cena que nunca esqueceríamos. Ele estava no canto da sala, olhos arregalados, tremendo. Seu rosto estava pálido, o olhar fixo em algo atrás de nós. "Ela está aqui", ele balbuciou com a voz fraca. Viramos rapidamente, mas não havia nada. Ou, pelo menos, não conseguíamos ver. Lucas estava em choque. Pegamos ele pelos braços e o ajudamos a se levantar. Mas antes de sairmos, algo no chão chamou nossa atenção. Havia marcas de arranhões nas paredes, como se alguém tivesse tentado escapar daquele lugar. E uma palavra, escrita com mãos trêmulas na poeira do chão: "Permaneça". Fomos embora dali o mais rápido possível, mas ao sairmos do prédio, percebemos que o horror de Poveglia ainda não havia terminado. Ao deixarmos o hospital, pensamos que finalmente estávamos a salvo. Mas o terror em Poveglia não se limita ao interior das ruínas. Lucas ainda tremia. Seu olhar continuava fixo, como se visse algo que nós não podíamos enxergar. "Nós não devíamos estar aqui", ele murmurou com a voz fraca. Mas algo parecia errado. A névoa estava mais espessa, e por mais que estivéssemos ao ar livre, o silêncio era absoluto. Nenhum som de mar ou vento. Foi então que ouvimos sussurros baixíssimos, como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo. Primeiro era um murmúrio distante, vindo de todas as direções. Depois, tornou-se mais nítido. Algo estava nos cercando. As lanternas tremulavam, como se algo estivesse drenando a energia ao nosso redor. E então, nós as vimos. Na névoa, silhuetas começaram a se formar. Figuras altas, magras. Algumas arrastavam correntes invisíveis. Outras pareciam cobertas por mantos negros, sem rosto. E no meio delas, uma mulher. Ela estava ali, imóvel, nos observando. Os detalhes do rosto eram confusos, como se a névoa a envolvesse. Mas algo em seus olhos vazios nos forçava a olhar. Lucas caiu de joelhos. Sua expressão era de puro horror. "É ela", ele sussurrou com os lábios trêmulos. Antes que pudéssemos reagir, as sombras começaram a se mover. Corremos, sem olhar para trás. O caminho que antes conhecíamos agora parecia distorcido. As sombras avançavam. O medo era esmagador. E então, vimos a ponte. A única passagem que nos levaria ao barco estava quebrada. Atravessá-la seria impossível. Viramos para trás, ofegantes, e as figuras estavam mais perto. "Não há saída", Lucas murmurou, totalmente apático. Por um instante, tivemos certeza de que nunca mais sairíamos de Poveglia, até que o sino tocou. A mesma torre que havia ficado em silêncio por décadas, agora chamava por nós. As sombras hesitaram. O som parecia afetá-las. Aproveitamos a brecha e corremos para o pier, onde nosso barco estava amarrado. Pulamos para dentro. O motor falhou 2 vezes antes de finalmente ligar. E então, conforme nos afastávamos, os gritos cessaram. As sombras recuaram e o sino parou de tocar. Ficamos em silêncio. O barco cortava as águas, mas nenhum de nós ousava dizer nada. Lucas olhava para trás como se sentisse algo. "Ela me deixou ir", ele disse com a voz distante. E foi assim que sobrevivemos a Poveglia. Mas, enquanto a ilha desaparecia no horizonte, uma dúvida ficou em nossas mentes.
Será que realmente conseguimos escapar? O motor do barco roncava suavemente, cortando as águas escuras. Poveglia já estava distante, mas o medo ainda nos acompanhava. Lucas permaneceu em silêncio durante toda a viagem de volta. Seu olhar estava diferente. Nenhum de nós ousava perguntar o que exatamente aconteceu lá, mas, no fundo, todos sabíamos. Algo da ilha ainda estava conosco. Quando finalmente chegamos à terra firme, achamos que o terror havia acabado, mas foi apenas o começo. Nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. Lucas começou a agir de forma estranha. Primeiro, ele se isolou. Evitava falar sobre a ilha. Seu olhar estava perdido, como se algo o chamasse. Depois, começaram os sussurros. Ele dizia ouvir vozes, chamando por ele. À noite, ele acordava suado, ofegante, dizendo que alguém estava em seu quarto. Certa noite, ele ligou para um de nós. Eu a vejo, disse com a voz fraca. Ela nunca me deixou ir. E então, Lucas desapareceu. A polícia nunca encontrou rastros, nenhuma pista. Apenas uma coisa foi deixada para trás. Na parede de seu quarto, escrito em letras tremidas, havia uma única frase: Poveglia sempre chama de volta. E talvez no fundo, ele nunca teve escolha.